Você já se perguntou por quê? Quanto mais você tenta provar o seu valor, mais parece desaparecer aos olhos de quem só enxerga a própria imagem. Já sentiu que, em algum ponto, deixou de ser pessoa para se tornar espelho? Carl Jung dizia que aquilo que não enfrentamos em nós mesmos retorna como destino. E talvez o que você chama de amor tenha sido apenas o encontro entre duas sombras que se reconheceram no escuro. Mas o que acontece quando o espelho se recusa a refletir? Existe uma crença sedutora de que o narcisista é invencível, impenetrável, senhor absoluto da própria narrativa. No entanto, Jung nos lembra que quanto mais inflado o ego, mais frágil é o centro que ele tenta proteger. Por trás da máscara brilhante existe uma ferida antiga, um vazio que implora por confirmação. E é aqui que tudo começa a mudar. Não quando você luta contra ele, mas quando compreende o que ele mais teme. E acredite, não é perder você, é perder o controle sobre a própria ilusão. Ao longo desta jornada, você perceberá que não se trata de manipulação, mas de consciência. Não é sobre jogos superficiais, mas sobre dinâmicas arquetípicas profundas. Quando você entende a dança invisível entre o ego inflado e a sombra reprimida, algo se desloca no campo da relação. O primeiro movimento não é externo, é interno, um silêncio que rompe expectativas. E quando isso acontece, o que parecia poder começa a revelar sua dependência disfarçada. Há um ponto exato em que a energia se inverte, um momento quase imperceptível em que você deixa de perseguir e passa a observar. Jung falava sobre individuação, o processo de tornar-se inteiro. E nada ameaça mais um narcisista do que alguém que já não precisa ser validado. Quando você se reconecta com o próprio centro, ativa algo que ele não sabe como controlar, a autonomia emocional. E é nesse território que surge o segundo golpe, não como agressão, mas como retirada estratégica daquilo que alimentava o ego dele. O segundo golpe é o silêncio consciente, não o silêncio ressentido, mas o silêncio integrado. É quando você deixa de reagir às provocações que antes sugavam sua energia. Quando a sombra dele tenta emergir através de críticas, desprezo ou indiferença calculada e você simplesmente não oferece palco. Jung ensinava que aquilo que não encontra ressonância perde força. Ao não refletir a imagem grandiosa que ele espera ver, você o confronta com o próprio vazio. E o vazio, para quem vive de aplausos, é insuportável. Mas aqui está o paradoxo que poucos compreendem. Não é o desprezo que o faz implorar, é a ausência de espelho. O narcisista precisa se ver nos seus olhos para confirmar que existe. Quando você se torna inteira, quando sua identidade não depende mais da validação dele, algo se rompe na dinâmica. Ele começa a sentir o que você sentiu por tanto tempo: insegurança, dúvida, medo de perder o controle. E nesse instante, a máscara começa a rachar. Ao longo desse processo, você perceberá que cada estratégia é menos sobre ele e mais sobre você. Cada movimento exige que você encare suas próprias feridas, sua necessidade de aprovação, seu medo da solidão. Jung afirmava que aquilo que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. Talvez o verdadeiro confronto nunca tenha sido com o narcisista, mas com a parte sua que aceitava migalhas, acreditando que eram banquetes. E então surge a transformação invisível. Você começa a ocupar espaço sem pedir permissão. Sua presença deixa de implorar e passa a existir. O terceiro movimento, que revelaremos adiante, nasce dessa força silenciosa, mas ele só funciona quando o segundo já foi integrado, porque não há estratégia eficaz sem consciência. Não há inversão de poder sem individuação. Perceba como a dinâmica se altera quando você para de reagir e começa a escolher. Quando o medo de perdê-lo é substituído pelo medo de perder a si mesma. Essa mudança é sutil, quase imperceptível, mas é devastadora para quem se alimenta da sua instabilidade. E, ironicamente, quanto mais você se afasta do jogo, mais ele sente a necessidade de puxá-la de volta. Talvez, ao final, você descubra que fazer alguém implorar nunca foi o objetivo real. O verdadeiro movimento é recuperar o próprio centro, integrar sua sombra, resgatar sua dignidade
atividade psíquica. E quando isso acontece, algo curioso emerge. Quem antes parecia distante começa a buscar proximidade. Não porque você venceu uma batalha, mas porque deixou de lutar a guerra errada. E isso é apenas o começo do que ainda será revelado. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital. Guia prático e chocante para desarmar o narcisista sem discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção, o estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Quando você começa a sustentar esse silêncio consciente, algo subterrâneo se agita. Não é visível de imediato, mas é sentido. O narcisista, acostumado a manipular a atmosfera emocional ao redor, percebe uma alteração no campo. Antes, bastava uma provocação sutil para que você reagisse, se explicasse, se justificasse. Agora, há um intervalo, um espaço entre o estímulo e a resposta. E nesse espaço, como Jung descreveu ao falar da consciência ampliada, nasce a liberdade. É ali que o jogo começa a desmoronar. O narcisista vive da identificação projetiva. Ele projeta em você partes da própria sombra que não suporta reconhecer. Insegurança, inveja, medo de abandono, tudo é deslocado para fora. Enquanto você reage, confirma a narrativa dele. Mas quando você não assume mais essas projeções, quando devolve silenciosamente aquilo que não lhe pertence, ele é forçado a encarar o próprio reflexo. E isso gera uma fissura interna. A ilusão de superioridade começa a vacilar. O segundo golpe, ao se aprofundar, revela algo ainda mais poderoso: a imprevisibilidade emocional. Não se trata de frieza, mas de estabilidade. Antes, ele sabia exatamente quais fios puxar. Agora, seus antigos gatilhos já não produzem o mesmo efeito. Jung afirmava que a consciência dissolve automatismos. E quando você deixa de ser previsível, deixa de ser controlável. O narcisista, que se orienta pelo domínio da reação alheia, perde o mapa. Existe um momento específico em que ele começa a testar novamente. Pequenos gestos, mensagens ambíguas, elogios calculados, lembranças estratégicas do passado. Ele tenta reativar a antiga conexão emocional, como quem sopra brasas para reacender o fogo. Mas o que ele encontra é algo diferente. Uma presença centrada, que escuta sem se entregar, que observa sem se dissolver. Essa postura não agride, mas desestabiliza, porque não oferece resistência, oferece maturidade. E aqui está a tensão invisível. O narcisista não suporta a indiferença serena. Ele consegue lidar com ódio, consegue manipular culpa, consegue explorar saudade, mas não sabe o que fazer com alguém que simplesmente não precisa mais provar nada. Jung dizia que o ego inflado é uma compensação para uma identidade frágil. Quando você deixa de reforçar essa compensação, ele sente o peso do próprio vazio. E o vazio exige preenchimento. O silêncio consciente também ativa algo arquetípico. Você deixa de ocupar o papel da salvadora, da vítima ou da eterna compreensiva. Começa a encarnar a figura da mulher ou do homem inteiro, aquele que reconhece a própria sombra e não a projeta no outro. Essa postura é rara. E o que é raro desperta fascínio. Não porque você está jogando, mas porque está integrada. O narcisista sente que perdeu acesso a uma fonte que antes estava disponível. Nesse ponto, surge uma inversão energética quase imperceptível. Ele começa a observar você com a mesma atenção que antes exigia. Tenta decifrar sua nova postura. Questiona se ainda tem influência. Busca sinais de que ainda ocupa espaço na sua mente. E quanto menos sinais encontra, mais inquieto se torna. A ausência de validação transforma-se em desconforto psíquico. E o desconforto, para quem sempre esteve no controle, é ameaçador. Mas há algo ainda mais profundo acontecendo dentro de você. Ao sustentar esse segundo golpe, você não está apenas alterando a dinâmica externa, está reorganizando seu mundo interno, está fortalecendo sua autoestima não como defesa, mas como estrutura. Jung falava sobre a integração da sombra como caminho para a totalidade.
Talvez, ao deixar de reagir, você esteja finalmente integrando partes suas que antes imploravam por amor. Essa transformação silenciosa gera um efeito inesperado. O narcisista começa a sentir a possibilidade real de perda. Não a perda teatral que ele usava para manipular, mas a perda concreta de alguém que já não depende dele. E quando a possibilidade se torna real, o medo emerge, não como confissão, mas como comportamento. Ele tenta se aproximar, demonstra vulnerabilidade calculada, insinua arrependimento. O ego começa a ceder espaço à necessidade. E é nesse limiar que você percebe algo essencial. O poder nunca esteve em fazê-lo implorar. O poder estava em recuperar a si mesma. O segundo golpe não é uma técnica de sedução, é um ato de individuação. E quanto mais você se torna inteira, mais a antiga dinâmica perde sentido. O que ainda está por vir aprofundará essa inversão, mas apenas se você continuar sustentando o silêncio que agora ecoa como força. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista sem Discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção! O estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora no primeiro comentário fixado e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Há um instante decisivo em que o silêncio deixa de ser apenas estratégia e se transforma em identidade. Você já não está tentando provocar nada, já não está esperando reação alguma. Está simplesmente vivendo, e é exatamente nesse ponto que algo se desloca no inconsciente dele. Jung afirmava que aquilo que ignoramos em nós mesmos ganha vida própria. O narcisista, ao perceber que sua influência já não organiza o seu mundo, começa a experimentar a própria insignificância, não como fato externo, mas como sensação interna. Esse é o terreno onde o terceiro movimento começa a germinar, ainda que você não o nomeie. Porque, depois do segundo golpe, o silêncio consciente, surge algo ainda mais desestabilizador: a autoafirmação tranquila. Não a afirmação exibida para provocar ciúmes, não a afirmação usada como arma, mas aquela que nasce da reconexão com o próprio valor. Você começa a ocupar espaços, a construir projetos, a fortalecer vínculos que não orbitam ao redor dele. E essa expansão silenciosa ecoa. O narcisista percebe quando deixa de ser o centro da sua narrativa. Ele sente quando sua ausência já não paralisa seus movimentos. E essa percepção o confronta com algo que Jung descreveu como a ferida narcísica primordial: o medo de não ser essencial. Quando você vive sem precisar demonstrar nada, ativa nele uma inquietação profunda. Ele começa a perguntar, ainda que não admita, quem ela é agora? Quem ele se tornou sem mim? É aqui que a dinâmica se torna quase arquetípica. Você deixa de ser personagem secundário na história dele e se torna protagonista da própria. Essa inversão altera o campo simbólico da relação. Antes, ele ditava o ritmo. Agora você dança no seu próprio compasso. E o que é autêntico possui uma força magnética que não implora a atenção, simplesmente a atrai. Jung dizia que o processo de individuação cria uma presença que não precisa se impor, pois emana. O terceiro movimento, então, não é ataque, é revelação. É quando você deixa claro, não por palavras, mas por postura, que não aceita mais migalhas emocionais, que o amor, se existir, precisa ser inteiro. Essa firmeza serena não confronta diretamente, mas estabelece limites invisíveis. E limites são fronteiras que o narcisista detesta, porque significam que o território já não é dele. Nesse estágio, ele pode tentar algo diferente. Não mais provocação direta, mas aproximação sutil. Uma vulnerabilidade cuidadosamente dosada. Um reconhecimento inesperado. Ele tenta reposicionar-se na sua vida, não mais como superior absoluto, mas como alguém que teme perder espaço. E quanto mais você permanece centrada, mais ele percebe que o antigo controle evaporou. Mas há um risco silencioso aqui. Se você confundir essa mudança com vitória, pode cair novamente na armadilha da validação, porque o verdadeiro objetivo nunca foi fazê-lo implorar.
explorar. O verdadeiro objetivo é manter-se íntegra mesmo quando ele demonstra fraqueza. Jung alertava sobre a sombra que retorna quando acreditamos ter vencido. Se sua autoestima depender da reação dele, o ciclo recomeça. Por isso, o terceiro movimento exige maturidade emocional. Exige que você sustente sua expansão, mesmo diante da reaproximação. Que não se deslumbre com promessas repentinas, que observe padrões, não palavras. Quando você permanece coerente, o desconforto dele se intensifica. Ele percebe que não basta mais charme, não basta mais ausência calculada. Algo mudou estruturalmente. E quanto mais estrutural é a mudança, mais profunda é a crise interna dele. Porque agora, ele não enfrenta apenas a possibilidade de perder você, enfrenta a própria limitação emocional, enfrenta a sombra que sempre projetou, enfrenta o medo de não ser suficiente sem a plateia constante. E essa confrontação é dolorosa. Enquanto isso, dentro de você, algo se solidifica. A necessidade de ser escolhida cede lugar ao desejo de escolher. A ansiedade dá espaço à clareza. E essa clareza é silenciosa, mas poderosa. O quarto movimento começa a se formar nesse terreno fértil, mas ele só poderá florescer se você continuar fiel a essa nova versão de si mesma. Porque a verdadeira transformação não acontece quando ele implora. Acontece quando você já não precisa que ele o faça. Existe um ponto em que a sua transformação deixa de ser reação e se torna direção. Você já não está mais respondendo ao que ele faz ou deixa de fazer. Está escolhendo quem você quer ser. E é nesse exato momento que o quarto movimento começa a se desenhar, não como uma técnica externa, mas como uma reconfiguração interna de poder. Jung dizia que aquele que olha para fora sonha, mas aquele que olha para dentro desperta. E quando você desperta, algo nele começa a tremer. O quarto movimento é a retirada da energia emocional investida na fantasia. Não a fantasia romântica superficial, mas aquela narrativa invisível que você criou sobre quem ele poderia ser. Você deixa de amar o potencial e passa a enxergar o real. Essa lucidez é devastadora para a dinâmica narcísica, porque o narcisista depende da idealização para manter a própria imagem. Quando você para de projetar grandeza sobre ele, a estrutura inflada começa a esvaziar. E aqui acontece algo sutil, mas profundo. Ele percebe que já não ocupa o pedestal simbólico que antes sustentava sua identidade na relação. Você não o enxerga mais como salvador, como exceção, como mistério inalcançável. Enxerga como humano. E para alguém que construiu a própria persona sobre a necessidade de ser extraordinário, ser visto como comum pode ser insuportável. Jung falava sobre a persona como máscara social, e quando a máscara já não impressiona, o rosto por trás dela se expõe. O quarto movimento, portanto, é desidealização consciente. Não há raiva nisso, há clareza. Você começa a reconhecer padrões, incoerências, repetições. Começa a perceber que o que parecia intensidade talvez fosse apenas instabilidade. Que o que parecia profundidade talvez fosse apenas necessidade de controle. Essa percepção não é gritante, é silenciosa, mas muda tudo. Quando você deixa de reagir e também deixa de idealizar, cria um vazio simbólico, e o narcisista sente esse vazio como ameaça, porque sem a sua admiração, ele precisa buscar validação em outro lugar ou encarar a própria insuficiência. Ele pode tentar recuperar o pedestal, intensificar gestos, prometer mudanças, demonstrar uma sensibilidade inédita, mas o que ele busca, no fundo, é recuperar o reflexo perdido. Enquanto isso, algo mais profundo acontece em você. Ao retirar a energia investida na fantasia, você a devolve para si. Projetos esquecidos ressurgem. Amizades negligenciadas ganham espaço. Seu corpo, sua rotina, sua mente começam a se reorganizar. Jung descreveu o processo de individuação como uma integração progressiva do ser.
Talvez o que você esteja vivendo não seja apenas o fim de uma dinâmica, mas o início de uma integração mais ampla. E quanto mais integrada você se torna, menos suscetível às oscilações dele você fica. As tentativas de provocar ciúme perdem impacto. As ausências estratégicas já não criam ansiedade. As palavras ensaiadas soam previsíveis. Você não precisa confrontar, você simplesmente não se impressiona. E a ausência de impressionabilidade é um golpe silencioso contra quem sempre contou com o impacto emocional para manter o controle. Nesse estágio, o narcisista começa a experimentar algo novo, a insegurança real. Não aquela teatral que ele usava para manipular, mas uma sensação concreta de deslocamento. Ele percebe que perdeu o papel central na sua psique. E quando alguém deixa de ser central, deixa de ser indispensável. Essa constatação corrói o ego inflado por dentro. Mas há um detalhe essencial que não pode ser ignorado. Se você retirar a idealização externamente, mas ainda mantiver internamente a esperança de que ele se torne aquilo que você imaginou, o ciclo permanece ativo. O quarto movimento só é completo quando a lucidez é total. Quando você aceita quem ele é, não quem poderia ser. Quando você escolhe realidade em vez de fantasia. E é nesse ponto que algo quase inevitável começa a se formar. A dinâmica se inverte de maneira mais evidente. Ele sente a distância emocional crescer, mesmo que a proximidade física ainda exista. Ele percebe que já não tem acesso irrestrito ao seu mundo interno. E quanto mais percebe, mais tenta recuperar. O quinto movimento começa a se aproximar como uma maré silenciosa, mas ele exigirá de você a coragem final. Sustentar sua verdade, mesmo diante da possibilidade de reconquista. Não carregue mais esse fardo, nem por mais um dia. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista sem Discussão, e aprenda como aplicar essas lições hoje, na prática. Atenção, o estoque é limitado e está acabando. O link está fixado no primeiro comentário fixado. Clique agora e comece a recuperar sua paz e sua confiança. Existe um instante quase imperceptível em que tudo se redefine. Não é um confronto, não é uma discussão, não é uma ruptura dramática, é um deslocamento interno. O quinto movimento nasce exatamente aí, no momento em que você já não teme perder. Jung ensinava que o medo é o fio invisível que nos mantém presos ao que nos fere. Quando o medo se dissolve, a amarra se rompe, e o que estava sustentado pela sua ansiedade começa a cair por conta própria. O quinto movimento é a presença plena. Não a presença ansiosa que vigia cada gesto, não a presença tensa que espera ser escolhida, mas a presença que simplesmente existe. Você já não tenta convencer, já não tenta provar, já não tenta decifrar. Está inteira no que faz, no que sente, no que escolhe. E essa inteireza tem uma força silenciosa que desorganiza a lógica narcísica. O narcisista vive da escassez emocional criada artificialmente. Ele oferece pouco para provocar mais desejo, retira-se para gerar insegurança, alterna proximidade e frieza para manter você instável. Mas quando você está presente em si mesma, essas oscilações deixam de produzir efeito. Jung dizia que aquilo que é consciente não nos controla. E quando você enxerga o padrão perde poder. Nesse ponto, ele começa a experimentar algo que sempre evitou, a perda de centralidade. Você não reage ao silêncio dele com desespero, não reage à aproximação com euforia. Sua estabilidade emocional quebra a coreografia previsível que sustentava a dinâmica. E sem essa coreografia, ele precisa improvisar. Só que improvisar exige autenticidade, algo que ele passou a vida evitando. O quinto movimento não é sobre punição, é sobre coerência. Você mantém seus limites mesmo diante de gestos sedutores. Mantém sua clareza mesmo diante de promessas. Mantém sua autonomia mesmo quando ele demonstra necessidade. Essa coerência cria um espelho diferente. Não o espelho que infla, mas o espelho que revela. E ser revelado é desconfortável para quem sempre viveu atrás da máscara. Há um momento específico em que ele percebe que você realmente pode ir embora. Não como ameaça, mas como possibilidade concreta.
E essa possibilidade ativa o que Jung chamava de confronto com a sombra. O medo de abandono que ele projetava em você retorna como sensação própria. A insegurança que ele atribuía à sua sensibilidade emerge como fragilidade interna. Ele começa a sentir o que antes apenas provocava, e então algo muda no comportamento. Pode surgir uma tentativa genuína de reconexão. Pode surgir uma vulnerabilidade menos ensaiada. Pode surgir até mesmo o pedido de permanência. Mas aqui está a verdade que poucos encaram. Quando ele implora, já não é sobre você, é sobre o colapso da estrutura que dependia da sua energia. O quinto movimento revela a ironia final da dinâmica. Você não precisou manipular, não precisou competir, não precisou provar superioridade. Precisou apenas se tornar consciente. E consciência é poder silencioso. Ao integrar sua sombra, ao abandonar a fantasia, ao sustentar o silêncio, ao afirmar seu valor e ao permanecer presente, você alterou a equação sem tocar diretamente nela. Mas a revelação mais profunda talvez seja outra. Ao longo dessa jornada, você percebe que fazer alguém implorar nunca foi a verdadeira conquista. A verdadeira transformação foi recuperar o próprio centro psíquico. Jung dizia que tornar-se quem você é exige coragem para enfrentar o inconsciente. Talvez o narcisista tenha sido apenas o catalisador do seu processo de individuação. E agora, diante dessa nova versão de si mesma, uma pergunta ecoa com força inesperada. Você ainda deseja alguém que só percebe seu valor quando o perde? Ou finalmente está pronta para escolher relações que não exijam jogos para existir? A resposta não está nele. Sempre esteve em você. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista sem Discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção, o estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. E agora, talvez você perceba que nada do que foi dito era apenas sobre ele. Cada silêncio sustentado, cada ilusão desfeita, cada limite estabelecido foi, na verdade, um retorno ao seu centro. Como se ao atravessar a sombra do outro, você tivesse encontrado a sua própria. Jung nos lembra que não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. E você ousou olhar. Lembra da inquietação que abriu essa jornada? Aquela sensação de estar presa a algo que parecia amor, mas doía como ausência? Ela não era fraqueza, era intuição. Era a parte mais profunda de você sussurrando que havia um desequilíbrio invisível. Hoje, essa mesma voz já não implora por atenção. Ela fala com clareza. E clareza é liberdade. O narcisista pode até ter sentido o impacto da sua transformação. Pode ter experimentado a perda de controle, a insegurança, o medo de não ser mais o centro. Mas o verdadeiro abalo não aconteceu nele. A verdadeira revolução aconteceu dentro de você. Onde antes havia dependência emocional, agora existe consciência. Onde antes havia ansiedade, agora existe presença. Perceba como a energia mudou. Você já não se move por carência, mas por escolha. Já não ama para ser validada, mas para compartilhar. Já não teme o abandono como antes, porque descobriu algo maior. Abandonar a si mesma era a única perda real. E quando essa compreensão se instala, algo se reorganiza no inconsciente. A sombra deixa de ser inimiga e passa a ser professora. Talvez ele implore, talvez não. Talvez tente voltar com promessas, talvez busque outro espelho. Mas isso já não define seu valor, porque o que foi despertado aqui não depende do comportamento dele, depende da sua consciência. E consciência, quando amadurece, não retrocede. Existe uma imagem que pode ficar com você depois que tudo silenciar. A de alguém que atravessou um labirinto acreditando procurar o outro, mas encontrou a própria saída. O
O labirinto não desapareceu. Ele apenas perdeu o poder de confundir. E essa saída não está fora, está dentro. Jung dizia que tornar-se quem você é exige coragem para enfrentar aquilo que você mais teme perder. Você enfrentou e descobriu que, ao soltar o controle sobre o outro, recuperou o controle sobre si. Ao deixar de implorar por amor, tornou-se digna de um amor que não exige imploração. Se algo aqui tocou uma parte sua que estava adormecida, não ignore esse chamado. Permita que essa reflexão continue ecoando nos seus pensamentos, nas suas escolhas, nas suas relações. Às vezes, uma única consciência desperta é suficiente para mudar todo um destino emocional. E se essa jornada fez sentido para você, se despertou perguntas que ainda vibram por dentro, talvez valha a pena permanecer nesse caminho de autoconhecimento. Compartilhe essa reflexão com quem também precisa romper ciclos invisíveis. Deixe seu sentir nos comentários, como quem deposita uma verdade recém-descoberta. Permaneça por perto, inscrevendo-se para continuar explorando as profundezas da psique humana. Porque, no fim, a maior vitória nunca foi fazer alguém implorar. Foi aprender a nunca mais implorar por aquilo que você já é. E